Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 8, dando continuidade ao tema Antropologia Bíblica. Nós veremos como esse salmo trata dessa questão e como somos edificados pela palavra do Senhor. Salmo 8. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Oremos. Senhor, nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nos ajuda nessa manhã a glorificar o teu nome e a aprender mais a respeito da nossa condição enquanto criaturas, enquanto homens, sim, caídos, mas redimidos em Jesus Cristo, teu único Filho, unigênito, eterno, que se fez homem exatamente para resgatar a humanidade. Abençoa-nos nessa manhã com a tua palavra, manifesta o teu santo evangelho aqui, já nas palavras de Davi, inspirado pelo teu Santo Espírito, nos dando essa poesia, esse canto, essa oração, para que nós sejamos como o teu povo, edificados, transformados, exortados, encorajados, e que haja salvação neste lugar, daqueles homens, mulheres, crianças, que ainda não conhecem o teu nome, por meio de Jesus Cristo, cujo nome está acima de todo nome. Ó Deus, glorifica o teu nome, magnifica o teu nome neste lugar, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, em cujo nome há salvação. Nós oramos. Amém. Você gosta do seu nome? Se o seu nome fosse Gullit, você pensaria em mudar o seu nome? Você teria dificuldade, talvez, em aceitar a proposta de seus pais de um nome que certamente procura homenagear um grande jogador de futebol da Holanda? Talvez você tenha dificuldades com o seu nome, mas acaba aceitando por questões de tradição e respeito. Mas e se seu nome fosse Walt Disney? Não parece um nome tão estranho assim. Mas quando você vai crescendo e seus pais te explicam a razão do seu nome, é porque eles gostavam muito do Mickey Mouse e nunca tiveram a oportunidade de ir a Orlando visitar o Walt Disney. Então eles chamam você de Walt Disney, aportuguesando esse nome. Nós entendemos a importância dos nomes. Talvez você goste demais do seu nome, a ponto de colocar no seu filho Júnior, o seu nome no seu filho Júnior.
E há uma história muito conhecida que faz uma pergunta interessante a respeito disso. Vocês conhecem a história de Romeu e Julieta, e numa das partes dessa peça teatral de Shakespeare, Julieta pergunta assim: o que há em um nome? Aquilo que nós chamamos de rosa, mesmo se tivesse outro nome, ainda teria o mesmo perfume. E a questão do nome ali é importante, então, para Romeu e Julieta, porque eles têm um relacionamento, mas as famílias não aprovam. E os nomes das famílias eram importantes, enquanto uma era Capuleto e outro Montecchio. Esses nomes não se agradam, esses nomes não podem estar juntos. E por causa, então, dessas famílias, eles não podem concretizar o seu relacionamento. E quando nós olhamos para o que temos estudado ao longo desses dias, a antropologia bíblica, nós percebemos hoje que os nomes não parecem tão importantes assim. Eu me lembro bem, eu passei um tempo nos Estados Unidos, ainda na minha juventude, e eu conheci lá um brasileiro que já morava naquele país há muito tempo, e era quase já americano, estava trabalhando para sua família ter a cidadania, e o nome dele era Renato. E ele não gostava da maneira como seu nome soava com a pronúncia em inglês. E eu lembro que naquele período em que lá eu morei, ele acabou mudando o seu nome de Renato para Mike, muito mais apropriado para a língua inglesa. E eu lembro que eu achei isso muito estranho. Parecia que ele estava, de alguma forma, negando a sua identidade ou negando a sua origem brasileira. E percebam que era um menino, um rapaz, mudando um nome para um nome ainda masculino. Mas hoje em dia nós vemos Renatos virando Priscilas. Nós vemos Mônicas virando Pedros. Isso é ainda mais estranho. E é engraçado como no próprio inglês existe uma menção a respeito da criação de Deus, que para o português fica: Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. E nós veremos isso logo mais também, na profundidade do pecado em relação a essa questão. Não podemos mudar os nossos nomes de tal maneira. Hoje, até mesmo os pronomes estão sendo mudados para se adequar a uma antropologia completamente falsa e não bíblica. A igreja, de modo algum, pode se contentar com esse tipo de situação. Mas a mudança de nomes, ela acontece nas escrituras sagradas, debaixo da soberania do Senhor, mostrando, então, a importância, sim, mesmo em situações como essa, de identidade ou identificação. Abrão passa a ser Abraão, Sarai passa a ser Sara. E várias outras ocasiões em que Deus, soberano, faz isso, mas não dando a nós, criaturas suas, qualquer liberdade para mudarmos os nossos nomes de acordo com os nossos desejos, geralmente pecaminosos. O Salmo de número 8, então, nos mostra a importância dos nossos nomes exatamente por causa da importância dos nomes de Deus. Os nomes nos dão identidade. Os nomes de Deus nos ajudam a compreender a identidade do nosso Senhor. E aqui no Salmo de número 8, nós vemos claramente, então, mais um Salmo de Davi, nos apontando para os nomes de Deus, nos apontando para aquele que seria o Messias não apenas prometido, mas que receberia o nome acima
de todo o nome. O Salmo de número 8 não é apenas um salmo falando sobre o Deus de Israel na antiga aliança, sem que aponte para a concretização dessa consumação do Messias prometido vindo na nova aliança e recebendo o nome, como o Evangelho de Mateus nos fala, Yeshua, Jesus, como salvação de pecadores, aquele que viria para salvar pecadores. O Salmo 8, então, nos mostra, em primeiro lugar, a magnificência do nome de Deus. Magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa magnificência, então, ela é a maneira pela qual Deus restaura a dignidade do homem. O salmo é teológico, o salmo é cristológico, o salmo é antropológico e nos mostra, então, quão magnificente, quão magnífico é o nome de Deus em toda a terra e, por isso, o homem tem a sua dignidade restaurada. A primeira parte do salmo, Davi aqui nos mostra a insignificância do homem diante da glória de Deus. A glória de Deus está presente em todo o salmo, e ele é dividido em duas partes. A primeira, então, nos mostra esse contraste. Enquanto o nome de Deus é magnífico em toda a terra, a sua glória é manifestada nos céus, Deus, ele vence inimigos por meio da insignificância de bebezinhos. Isso mostra, então, num certo sentido, a insignificância do homem. Que é o homem, diante de tudo isso, para que dele te lembres. Vejamos mais uma vez, então, a insignificância do homem diante da glória de Deus, versículos 1 a 4, e também o versículo 9. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deus manifesta a sua glória por meio de seus nomes. E como nós vimos aqui na nossa primeira palestra, a importância da antropologia bíblica, ela está declarada ali na primeira parte das Institutas de Calvino, quando ele fala claramente que o conhecimento humano, o nosso conhecimento de nós mesmos, inevitavelmente nos leva ao conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Talvez a resposta seja claramente sim. Talvez é por isso que você esteja aqui hoje em adoração a esse Deus. Mas o Salmo nos desafia a irmos além. Você conhece a Deus por meio de seus nomes? Você tem ideia de quantos nomes são manifestados em toda a Escritura, declarando a glória desse Deus? Você, quando pensa em El Shaddai, El Elyon, El Roi, você associa isso a Deus ou simplesmente a uma padaria cujo dono é um pentecostal? Percebam que a quebra do terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, se dá muitas vezes pelo desconhecimento apropriado dos nomes de Deus. Mas é interessante notar também que, infelizmente, no meio reformado, nós não temos uma apropriação adequada de nomes tão claramente manifestados de Deus nas Escrituras. El Shaddai, El Elyon, El Roi e tantos outros não fazem parte apenas de um ambiente pentecostal ou de um uso mais pentecostal, que geralmente é errado.
Porque nós, reformados, não temos na nossa boca também, nas nossas orações, nos nossos cânticos, o nome de Deus manifestado como ele é nas Escrituras Sagradas. Não há problema, obviamente, nós traduzirmos os nomes para o português ou qualquer língua vernacular. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós geralmente não temos uma intimidade com Deus por meio de seus nomes. E eles são revelados por uma razão. Para que esse relacionamento aconteça dessa forma e para que nós o conheçamos em cada ocasião em que o nome é manifestado e vendo a importância da identificação de Deus por meio daquele nome. Um exemplo claro da nossa falta de conhecimento a respeito disso é a leitura desse próprio Salmo. Numa leitura rápida em português, por mais que aqui no versículo 1 e no versículo 9, as duas palavras traduzidas como Senhor, elas estejam diferentes, provavelmente na sua versão assim está. O primeiro Senhor está todo em caixa alta, o segundo Senhor, apenas o S está em letra maiúscula. Os nossos olhos já deveriam, então, identificar isso. É uma maneira, então, do tradutor mostrar para nós que são dois nomes distintos. É como se, então, nós lêssemos no original, ó Yahvé, Adonai nosso. Davi não está fazendo isso por mera poesia, por mero recurso artístico. Ele está falando sobre a magnificência do nome de Deus em toda a terra, e ele está mostrando essa variedade. Não toda variedade, é claro, mas uma variedade suficiente para que nós compreendamos a importância, sim, de cada nome de Deus. E como ele precisa ser conhecido em toda a terra de acordo com os seus nomes. Essa é a missão da igreja. Onde quer que a igreja vá, então, o nome do Senhor ali está, e ele é Yahvé, ele é Adonai. E no versículo 5, nós temos aqui uma outra manifestação. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de honra e de glória e de honra o coroaste. Deus aqui é Elohim. E como nós veremos já já, o versículo 5, ele parece oferecer uma dificuldade de interpretação desse salmo à luz do que a nova aliança faz na interpretação desse salmo. Mas, de qualquer maneira, numa leitura dessa poesia no original, nós conseguimos perceber aqui, pelo menos, 3 nomes distintos do nosso Deus. A importância de conhecermos o nosso Deus e a sua identidade por meio dos seus mais variados nomes. O Salmo começa com o versículo 1 e termina com o versículo 9, numa espécie de refrão, exatamente para ajudar a nossa memória, a guardar no coração essa magnificência de Deus em toda a terra por meio do seu nome. Quão glorioso é cantarmos o Salmo de número 8 e termos ecoado em nossos ouvidos e corações: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mas esse Deus, ele não se manifesta apenas em diversos nomes, mas ele manifesta a sua glória também nos céus. Ainda no versículo 1, percebam aí, pois expuseste nos céus a tua majestade. E no versículo 3, isso fica ainda mais evidente. Quando o salmista Davi fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Muitos comentaristas argumentam que Davi, ele escreve esse salmo enquanto ainda era um pastor de ovelhas. Imagine, então, Davi pastoreando as ovelhas, e em muitos momentos, então, lá na Palestina, ele tem o privilégio de olhar para os céus, sem nenhum obstáculo de qualquer luz que venha da terra. Você talvez já tenha tido essa experiência.
Aqui em Natal, você olha para o céu, ainda mais num dia como hoje, não vê nenhum sol. Estranho, né? Mas mesmo à noite, então, por causa das luzes da cidade, você não consegue contemplar as maravilhas do universo. Mas você vai talvez para o interior, você vai talvez para uma região onde não haja tanta iluminação assim, e você consegue perceber melhor aquilo que Davi parecia perceber, então, de maneira ainda mais comum. E ele aqui ressoa algo que no Salmo 19 também é manifesto. Os céus proclamam a glória de Deus. Eu não sei se você reparou, nessa semana que passou, na lua rosa, foi lua cheia, e uma manifestação tão gloriosa da lua, cuja luz é um reflexo do sol, na verdade, trazendo a ela uma cor roseada. Mas mesmo que você não tenha visto a lua rosa, talvez você tenha percebido logo no início da noite, no final do entardecer, no início da noite, a lua cheia, gloriosa. É impossível não notar. É impossível não querer parar e estar ali, admirado não só da lua em si, mas entendendo que aquilo é uma criação de Deus e que aquilo glorifica ao Senhor. Expuseste nos céus a tua majestade. E a pergunta é se nós somos como o salmista Davi, seres que contemplam os céus e as obras dos dedos de Deus. Quando nós olhamos para um assunto tão importante como a astronomia, nós geralmente nos lembramos da NASA, ou de cientistas como Carl Sagan e Stephen Hawking, que conhecem ou conheciam, tanto sobre o universo. Falavam de buracos negros e coisas tão complexas, mas esses dois homens não conheciam a Deus. Eles falavam das obras dos dedos de Deus, lá na lua, nas estrelas, estabelecidas por ele, mas não conheciam a Deus. Como é que Carl Sagan e Stephen Hawking conseguem falar sobre essas coisas? Por causa da imagem de Deus neles. O pastor mencionou aqui a quebra do primeiro mandamento. É interessante porque esse é o maior exemplo de idolatria. Homens feitos à imagem de Deus que não dão glória a Deus. São idólatras. Acabam se rendendo ao maravilhamento de um buraco negro e não se rendem ao maravilhamento de Deus. É estranho, queridos, um astrônomo não se render ao senhorio desse Deus que criou o universo. Mas também é estranho um cristão que já se rendeu pela graça ao senhorio de Deus não ser um astrônomo. O que Davi está falando aqui não é meramente uma contemplação qualquer que nós fazemos em nosso tempo livre ou de ócio, numa região não tão iluminada pelas luzes da terra. Aqui nós vemos, e assim como em outros lugares das Escrituras, a necessidade de nós sermos contempladores das obras do Senhor, aqui mais especificamente aquilo que ele fez no universo. Os peregrininhos, os nossos estudantes, os nossos discípulos, os nossos filhos, eles têm um privilégio que nós não tivemos. A astronomia, ela faz parte de uma metodologia que foi criada pelo próprio Deus e estabelecida como o caminho pedagógico para que o homem aprenda de fato e domine todas as coisas.
Se você olha para o quadrivium, você vai perceber ali uma parte dele como sendo a astronomia e a importância, então, de nós ensinarmos aos nossos filhos tudo aquilo que diz respeito a Deus e a sua glória. Não apenas por meio das Escrituras, o nosso livro principal, mas por meio do livro da criação. Não sejamos como Sherlock Holmes, um homem muito inteligente, muito astuto. Se você conhece o personagem, você se admira com a inteligência dele. Mas num certo momento, Watson, seu fiel escudeiro, ele se admira com a sua ignorância. Porque eles estão falando sobre Via Láctea, sobre questões basilares do universo, e Sherlock Holmes não tem conhecimento disso. Em um conto muito conhecido, nesse diálogo, Sherlock Holmes fala: eu não conheço essas coisas porque eu empresto o meu cérebro somente para aquilo que eu creio ser importante. Ah, meus queridos, a astronomia é algo importantíssimo, não só para os cientistas da NASA, mas para cada um de nós. Isso não significa que nós precisamos ser cientistas aprofundados na astronomia, mas nós precisamos conhecer a glória de Deus por meio daquilo que Ele criou para a sua própria glória. A astronomia, ela nos livra, inclusive, da astrologia, que é uma deturpação dessas coisas. Talvez nós mais velhos aqui, olhando para o nosso passado, ainda nos vejamos presos ou supersticiosos em relação aos nossos signos. O que o meu signo tem para mim hoje? Uma deturpação clara, um paganismo relacionado àquilo que Deus faz, para que Ele seja glorificado em relação ao conhecimento da contemplação dos céus, da obra de seus dedos. Peregrininhos, se o orçamento da família de vocês for capaz, o próximo presente que vocês devem pedir aos seus pais é um telescópio. Peçam aos seus pais um telescópio, para que vocês em família possam contemplar as obras do Senhor, as obras dos dedos do nosso Deus, cuja glória está nos seus nomes e também em todo o universo. A glória do Senhor aqui no Salmo também se manifesta em uma vitória de Deus sobre os seus inimigos. Vejam o versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando nós estudamos sobre antropologia bíblica, nós geralmente associamos isso a adultos, né? O que é um homem criado à imagem de Deus, o que é uma mulher criada à imagem de Deus, mas a antropologia bíblica se aplica a bebezinhos. O que é um filhinho da aliança, macho? O que é uma filhinha da aliança fêmea? Que diferenças são importantes nisso tudo? E nós vemos então nessa questão de nomes e de identidade, algo já ocorrendo na mais tenra idade. Hoje não há mais, segundo a sociedade, não há mais brinquedos femininos ou brinquedos masculinos. Não há mais cores masculinas ou cores femininas, roupas masculinas ou roupas femininas. Falso. Deus vence o inimigo por meio da boca de pequeninos e crianças de peito. Deus faz então com que meninos e meninas sejam ainda concebidos no ventre materno. E eles se tornem, sim, de acordo com a soberania do Senhor, homens e mulheres adultos. E não aquilo que eles pretendem ser em potencial, de acordo com a sua escolha. E é por isso que eu faço questão, e na verdade sempre fiz, quando o Tito ainda era pequeno, a Sofia é a mais velha, o Tito
Ainda pequeno, quando eu viajava, por exemplo, como eu viajei agora, eu dizia para ele, ainda pequenininho, Tito, proteja a casa. O papai vai sair, então você é o homem da casa. Mas eu sou um menininho, eu sou um bebê. Exatamente, Tito. Porque independente de você ser um menininho ou ser um adulto, é Deus quem protege a casa. Mas ele dá ao homem essa prerrogativa. Ele dá ao que tem o sexo masculino essa prerrogativa. E nada disso é uma inferiorização das mulheres, mas aquilo que está determinado desde o princípio. E é maravilhoso notar, então, que Deus aqui, ele nos mostra essa antropologia maravilhosa na significância dos nossos pequenos filhos da aliança, que sim, humanamente falando, parecem insignificantes. Como é que um Tito pequenininho, agora já um pouco maior e ainda aparentemente mais preparado para fazer a sua função, como é que ele poderia proteger a sua mãe e suas irmãs? Como é que os nossos bebezinhos conseguem, então, vencer o inimigo? Parecem, então, fracos, frágeis, insignificantes. E por incrível que pareça, é assim que nós tratamos os nossos filhos. Duas doutrinas fundamentais. Alguns cristãos ainda insistem em dizer que crianças de peito ou infantes pequenos não são dignos do sinal da aliança, até que eles então, pelas próprias forças, professem a sua fé e possam receber o batismo. A doutrina que é contrária ao batismo de infantes por meio das promessas pactuais é uma doutrina terrível e nociva no meio cristão ainda. Os nossos irmãos batistas precisam se arrepender de uma vez por todas desse erro grave e terrível. Mas isso se reflete um pouco ainda mesmo dentro do presbiterianismo. Quando nós batizamos os nossos filhos, mas ainda em muitas igrejas, esses filhinhos da aliança, tendo recebido o sinal da aliança, eles não ficam no culto da aliança. Eles vão para o culto infantil. Eles vão ouvir uma mensagem de acordo com a sua capacidade de entendimento. Eles não recebem da própria boca do Senhor, no seu ofício profético, na pregação da palavra, as bênçãos pactuais que não cabem apenas a adultos. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 21. Mateus 21. Vejam como Jesus Cristo, o intérprete perfeito, ele trata do Salmo 8, exatamente essa porção. Mateus 21, 14 a 17. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. De acordo com as escrituras sagradas e não de acordo com a pedagogia moderna, de acordo com aquilo que é divino ou não meramente humano, nós confiamos que os nossos infantes aqui, os nossos pequeninos, e eu ouvi dizer, muitas irmãs grávidas, saibam que os seus bebezinhos nos seus ventres já estão louvando a Deus aqui no culto solene.
Isso é glória de Deus manifestada na vitória de inimigos por meio dos nossos pequeninos. Porque isso demonstra o poder de Deus, isso demonstra a graça de Deus, isso demonstra a misericórdia de Deus, isso demonstra que é Deus, a batalha pertence ao Senhor. Pois em vão vigia o sentinela, se o Senhor Deus não o fizer. É em vão a nossa fé, se o Senhor Deus não for o nosso guia, a nossa proteção, a nossa própria glória. Aqui nós vemos então, nesse primeiro momento, voltando para o Salmo 8, a magnificência do nome do Senhor. Ó Yahvé, Adonai nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aí no versículo 4, essa glória do Senhor, essa contemplação de Davi de todas as coisas, nos leva a uma pergunta básica de antropologia bíblica ainda. Eu olho para o universo, eu olho para a glória de Deus, eu olho para a majestade do Senhor, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quem o homem pensa que é, diante da glória do Senhor? Como é que o homem ousa se exaltar em detrimento à glória de Deus? A pergunta de Davi, num primeiro momento, nos mostra, sim, a insignificância do homem diante dessa glória. O homem é mera criatura. Como é que o homem pode se orgulhar? Como é que um homem pode ser soberbo? Como é que um homem pode ser vaidoso? Como é que um homem pode se achar como se fosse um próprio Deus? A antropologia bíblica nos mostra, então, que, de fato, Deus é o Criador, o homem é a criatura, mesmo antes da queda. Adão e Eva, ainda perfeitos, ainda manifestando perfeitamente a imagem de Deus antes do pecado, ainda eram pequeninos, mesmo comparados ao próprio universo, também criação de Deus. Mas isso piora, obviamente, com a queda. O homem se torna, de fato, insignificante. E o seu orgulho o leva ao auto-engano. Ele se acha alguma coisa. Ele se acha autossuficiente. Ele se acha não necessariamente, ou não necessário ser dependente de Deus e do Criador. É por isso que uma das maiores manifestações desse orgulho terrível é a própria teoria da evolução. Quando finalmente o homem se liberta dessa ideia de um Criador, e ele diz, não! Carl Sagan, Stephen Hawking e tantos outros que, humanamente falando, são brilhantes, eles vão dizer que tudo começou com um Big Bang, que a matéria é eterna, que não há qualquer manifestação metafísica, mas algo apenas material daquilo que faz o universo. O homem, ironicamente, então, apesar de se exaltar, ele não passa de poeira cósmica. O versículo, a pergunta de Davi, não apenas nos mostra, em primeiro lugar, a insignificância do homem, mas mostra a importância que Deus dá ao homem. A pergunta de Davi, na verdade, ela não compreende. Deus, como é que o Senhor pode se importar conosco? Nós somos tão pequenos, tão insignificantes, diante da tua glória, como é que o Senhor pode se importar conosco?
É porque nós não somos poeira cósmica. É porque o nosso antepassado não é uma ameba. É porque mesmo Carl Sagan, Stephen Hawking e outros idólatras foram criados à imagem de Deus. Isso nos leva, então, à segunda parte do Salmo. Se o homem é insignificante diante da glória do Senhor, especialmente uma vez que ele cai, que a morte invade o mundo, a dignidade desse mesmo homem é restaurada pela própria glória de Deus. A dignidade do homem, Deus se importa com o homem. Deus salva homens. E é isso que nós vemos aqui agora. A partir do versículo 5. Quando o salmista diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. A glória do Senhor é manifestada. O homem parece insignificante, especialmente por causa do seu pecado. Mas esse mesmo Deus glorioso não criou o homem de qualquer maneira. E, principalmente, ele salva o homem por causa do seu cuidado especial com a própria humanidade. Nós temos aqui, no versículo 5, claramente uma menção de Davi, mesmo em poesia, do 6º dia. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Elohim. E como eu mencionei anteriormente, Elohim aqui, que é o nome de Deus, geralmente, ele pode ser traduzido de diversas maneiras. Elohim pode ser juízes, Elohim pode ser deuses, Deus no plural, Elohim pode ser anjos. E nós veremos já que é exatamente assim que o autor de Hebreus cita esse texto. E é como nós cantaremos já também. A versão do Salmo 8, trazendo para nós, então, essa ideia. Então não há qualquer polêmica aqui ou discussão. O que Davi está dizendo é que o homem, na verdade, ele foi feito um pouco menor. Ele não é nem Elohim, nem Deus, e nem como um anjo. Ele não é tão poderoso quanto um anjo. Ele não é tão poderoso quanto Deus. Ele precisa ser colocado no seu devido lugar. Mas o seu devido lugar na criação é maravilhoso. O 6º dia é o ápice da criação. Enquanto os outros dias terminam com Deus declarando tudo é bom, o 6º dia tem uma declaração: tudo é muito bom. O homem, a mulher, o que Deus faz ali na conclusão da sua criação, tendo o homem como esse ápice, nos mostra então quão importante para nós não é apenas o nosso nome, a nossa identidade, mas a nossa humanidade. Deus criou o homem como um vice-regente. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. E claramente lá, tanto em Gênesis 1 como em Gênesis 2, fica evidente o mandato de domínio e de multiplicação desse homem sobre toda a terra. Olha que coisa maravilhosa. Como é que o nome de Deus, então, ele está em toda a terra e ele é magnificente ou magnífico? Não apenas por meio de plantação de igrejas, onde os crentes estarão ali glorificando o nome do Senhor em culto solene, mas na própria manifestação de seres humanos redimidos, principalmente em todo o mundo, manifestando a identidade de Deus
nesse que foi criado por um pouco menor do que Elohim. Percebam a responsabilidade que nós temos enquanto cristãos, de sermos sim, apesar de nossas falhas e deturpações e defeitos, manifestação da identidade de Deus e dos seus nomes. Não há como fugir disso, cristãos. Nós carregamos o privilégio e a responsabilidade em nós mesmos de manifestar a glória de Deus por meio de seus nomes e de suas obras. Veja comigo, por favor, agora, Gênesis 9. Vocês se lembram da história também? O homem é criado, ele cai, a imagem de Deus permanece nele, ela está deturpada, tão deturpada que Deus precisa mandar o dilúvio como juízo sobre toda a terra, preservando uma família, que continuaria então manifestando a glória do nome de Deus. E Noé então sai da arca, juntamente com seus outros filhos. O nome de Deus continua sendo glorificado. E em Gênesis 9 nós vemos uma repetição daquilo que foi estabelecido já na criação. Gênesis 9, a partir do versículo 1. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Uma repetição da aliança. Não é algo novo para Noé, é uma restauração daquilo que por causa do pecado humano havia se perdido. O juízo de Deus vem para purificar a humanidade, para purificar a terra e dar continuidade, então, àquilo que foi estabelecido desde o princípio. Aqui nós vemos, então, uma variação do que fora dito antes. Uma progressividade de revelação que inclui agora não apenas o domínio sobre os animais, isso já estava previsto, mas o uso de animais, inclusive, para o consumo como alimento. E algo que é muito polêmico em nossos dias, o estabelecimento aqui da pena capital, exatamente por causa da importância de um ser humano, e a vida tirada de um ser humano precisava, então, uma vida tirada desnecessariamente, numa quebra clara do sexto mandamento, precisava ser tratada por meio de pena capital. Volte para o Salmo 8, por favor. Tudo isso faz parte da providência do Senhor, sem dúvida alguma, em mostrar ao homem os seus requerimentos. E aqui Davi nos lembra, não apenas daquilo que está na criação, mas também repetido no pacto de Noé, com Noé. O homem tem o ápice da criação, e vejam os versículos 6 a 8 agora. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares.
Nós vimos aqui, na nossa primeira palestra, a respeito do Joca, né? Aquele Golden Retriever que acabou morrendo em um voo de uma empresa aérea que, de fato, cometeu um erro nesse sentido. Mas a morte desse cachorro ou várias outras coisas que acontecem com animais não podem servir para nós como motivo de idolatria animalesca. O que o Salmo 8 nos diz é o que a Escritura diz em todos os outros lugares a respeito do nosso cuidado, sim, em relação não apenas à fauna, mas a toda a criação. Aqui, apesar de ser uma ênfase nos animais e no domínio do homem sobre os animais, isso inclui também a flora. O que significa o homem dominar sobre tudo isso? O que significa o homem, de fato, agir como um vice-regente em relação a essas coisas que Deus estabeleceu? Essa idolatria animalesca, que faz, inclusive, cristãos se tornarem pais e mães de pets, ela vai além. É uma ideia errada, idólatra, da terra. A terra não é uma deusa, a terra não é Gaia. Nós não estamos lidando com a mãe terra. Mas quando nós pensamos em consciência ecológica, o que é que vem à nossa mente? Quem é que supostamente cuida das baleias? O presidente Bolsonaro foi julgado por importunar as baleias. Isso é parte dessa idolatria animalesca. Mas não parece ser os cristãos tão ligados assim ao cuidado das baleias ou outras partes da criação, mas sim o Greenpeace e os seus navios e as ONGs idólatras que recebem milhões e milhões e milhões de dinheiro por ano para não adequadamente fazer aquilo que Deus deu ao homem para fazer. E é interessante porque, infelizmente, nós vemos a igreja ou exagerando nesse aspecto, a igreja entendendo e perdendo a centralidade do próprio evangelho e se dedicando a essas coisas, concentrando tudo na redenção da ecologia ou da cultura, ou do que quer que seja. Mas, por outro lado, também a igreja sendo negligente em relação a isso, como se fosse uma rejeição completa desse outro erro. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que enquanto vice-regentes, nós devemos sim ter uma consciência ecológica. Nós devemos sim cuidar dos animais, dominando sobre eles. Nós não precisamos ser como hindus, idólatras, que não comem vaca, porque a vaca é uma deusa para eles. E bem mais próximo de nós não precisamos ser cristãos veganos. Porque nós entendemos, principalmente a partir de Gênesis 9, que os animais foram dados também para alimento do homem. É uma proteína importante para a saúde do homem. E o vegano, geralmente, mesmo cristão, ele no fundo acaba sendo um idólatra animalesco. Conseguimos perceber aqui, então, a partir do Salmo 8, essa antropologia bíblica maravilhosa, que coloca os animais no seu devido lugar, que coloca o ser humano no seu devido lugar, e nos lembra mais uma vez que o homem não é um animal racional, que o homem não é um fruto de evolução,
que o homem é uma criação especialíssima de Deus e que por causa da queda, então, essa imagem que continua dele foi deturpada, mas ela é restaurada. Ela é restaurada a ponto de nós entendermos a nossa missão enquanto cristãos, de sim, por meio do Santo Evangelho, proclamar o nome de Deus em toda a terra, pois ele é magnífico, e por toda a terra, sermos excelentes servos ecológicos do Senhor. Não, nós não somos abraçadores de árvores, como existe uma expressão em inglês. Mas também não somos aqueles que caçam animais por mera diversão. Nós somos exatamente como Cristo foi. E aqui nós vemos então esse salmo não nos mostrando apenas a respeito da glória de Deus e da criação como um todo, e do homem como o centro dessa criação, mas nós vemos o próprio Messias prometido. Abra sua Bíblia em Hebreus 2. O autor aos Hebreus usa esse texto quando ele está falando agora sobre a glória do Filho de Deus. Ele é Yahvé. Ele é Adonai. Os nomes de Deus, El Shaddai, El Elyon, El Roi, estão todos nele. Hebreus 2, a partir do versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Esse é Jesus Cristo, o homem perfeito. O homem pleno, o homem que restaura a dignidade humana perdida na queda. O homem perfeito que traz a significância adequada de todos nós, que recebemos o nome de cristãos. Exatamente por causa do nome que está acima de todo nome, Jesus, o Messias, Jesus Cristo. O que há em um nome? O diálogo de Romeu e Julieta continua. Mais uma vez, Julieta pergunta: o que há em um nome? Ela diz: Romeu, Romeu. Ah, por que és tu Romeu? Renega o pai, despoja-te do nome. Ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, porque uma Capuleto deixarei de ser logo. Romeu responde: sim, aceito tua palavra, dá-me o nome apenas de amor, que ficarei realizado, de agora em diante não serei Romeu. Shakespeare escreve como escreveu, porque foi feito à imagem de Deus. Mas ele não consegue atingir a essência da significância do homem, da importância de nomes e de identidade, porque isso só acontece mediante o santo evangelho de Deus, a sua palavra bendita, que manifesta claramente para nós, além de toda a criação, a magnificência do nome de Deus e a importância dos nossos próprios nomes. Romeu e Julieta estavam dispostos a negar o próprio nome deles e de suas famílias por amor.
Talvez você seja chamado a negar o nome de sua própria família por amor a Cristo. Essa é a sua identidade. O nome cristão foi dado a você a despeito de quem você era ou do seu passado. A sua dignidade, a sua identidade estão garantidas apenas em Jesus Cristo e na glória de Deus. Vejam que promessa maravilhosa para nós terminarmos. Apocalipse capítulo 2. A importância de um nome. Apocalipse 2. Em uma exortação à igreja em Pérgamo, Jesus termina dizendo, Apocalipse 2, a partir do 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A sua identidade, o seu novo nome, enquanto promessa de Deus, já estão garantidos em Cristo somente? Ou você precisa nessa manhã ainda entender que a sua identidade só faz sentido nele? O que há em um nome? Julieta pergunta. E nós respondemos, no nome de Cristo, tudo. Sem ele, nada. Oremos ao Senhor. Yahvé, Adonai nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Obrigado, Senhor, por se manifestar a nós, por se revelar a nós, por meio da tua santa palavra, por meio dos teus mais variados nomes, e principalmente pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, que veio para salvar pecadores, que veio para restaurar a dignidade do homem, que veio para mostrar a importância da identidade masculina e feminina nele, desde a criação, passando por toda a história da redenção. Livra a tua igreja, ó Deus, de uma crise de identidade. Que o teu nome seja em nós, manifestado em toda a terra. Nos dá, sim, ó Deus, o cuidado dos animais, da criação, devidos, de acordo com a tua palavra. Livra-nos da idolatria, livra-nos das sutilezas de Satanás. Dá à tua igreja, ó Deus, o privilégio de continuar, não apenas contemplando o universo e dominando, mas principalmente olhando para as Sagradas Escrituras e admirando ainda mais o poderio, o senhorio, os atributos maravilhosos do Senhor, manifestados principalmente na imagem perfeita do Deus invisível, que é Jesus Cristo. Que em nome de Jesus, nós continuemos sendo edificados para a glória do Senhor, até que recebamos aquele novo nome prometido ali em Apocalipse. É no nome de Jesus que oramos. Amém.